Nem todo mundo segue à risca as leis de trânsito. Por esse motivo, o número de acidentes de trânsito são cada vez maiores. Nesse vídeo, nós resolvemos listar 21 curiosidades que vão te fazer repensar suas atitudes no trânsito daqui para frente ao ver o quanto desrespeitar essas leis podem prejudicar o país como um todo. Principalmente agora, em época de pandemia, muito dinheiro poderia estar sendo investido na saúde se todos respeitassem as leis. Sim, a forma como você age no trânsito tem ligação direta com a economia do nosso país. E até o final desse vídeo, eu vou te provar o porquê desrespeitar as leis de trânsito afeta o investimento na saúde do nosso país. Mas antes de ir para o vídeo, peço que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. E também deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com mais alguém que você sabe que não cumpre à risca as regras do trânsito. E não esquece de deixar a sua sugestão de tema para os próximos vídeos aqui nos comentários. E agora, vamos para o vídeo. Primeira curiosidade: em caso de batida ou acidente, peça para ver o documento do veículo e a CNH da pessoa envolvida. Porque, mesmo que ela não seja culpada, caso não apresente os documentos, é considerado culpado. Segunda curiosidade: caso você não tenha recebido multas leves ou médias pelo mesmo motivo dentro de 12 meses, você as pode transformar em advertência, não pagando ou tendo os pontos contabilizados em sua CNH. Terceira curiosidade: usar farol ou lanterna de neblina durante o dia gera multa, pois pode atrapalhar e confundir os demais motoristas. Quarta curiosidade: você sabia que não dar a preferência ao pedestre gera multa gravíssima? Por isso, pare ao avistá-lo em uma faixa, né? Quinta curiosidade: os apressadinhos deveriam repensar suas atitudes no trânsito, porque cortar fila é contra a lei. Então, caso um agente de trânsito flagre o motorista furando a fila, ele poderá aplicar uma multa grave. Sexta curiosidade: eu fui notificado por uma infração de trânsito. O que fazer? Bem, verifique primeiramente o prazo para a apresentação da defesa ou do recurso. Muitos deixam transcorrer o prazo sem apresentação da defesa. Porém, a defesa de autuação poderá gerar o cancelamento da multa de trânsito. Sétima curiosidade: sou proprietário do veículo, mas não cometi a infração de trânsito. Bem, para algumas modalidades de multa, como a infração de excesso de velocidade, o veículo é autuado por um equipamento eletrônico, e nesse caso, o medidor da velocidade, conhecido como pardal. Por essa razão, o condutor não é imediatamente identificado, sendo apenas o proprietário do veículo notificado como responsável pela infração. Nesse caso, é necessário que, quando notificado, o proprietário faça a apresentação do condutor, enviando ao órgão que efetuou a autuação todos os documentos exigidos. Oitava curiosidade: posso dirigir sem camisa e descalço? É permitido dirigir sem camisa. Muitos motoristas desconhecem as leis de trânsito e por isso entram nesse dilema. Mas o Código de Trânsito brasileiro não diz nada a esse respeito. Quanto a dirigir descalço, existe um artigo no CTB, o 252, que diz que é proibido dirigir usando calçado que não se firme nos pés. Caso contrário, pode ser atribuído 4 pontos em sua carteira de habilitação e multa. Então, Havaiana, nem pensar, hein? Nona curiosidade: posso abrir muito a porta? Não pode. Mas existem muitos desavisados que escancaram a porta e saem ou abrem muito ao desembarcar. Mas o pior é outro fator. No embarque e desembarque, segundo o artigo 49, só pode ser feito pelo lado da calçada, exceto pelo condutor. Décima curiosidade: não é permitido jogar objetos e lixo em via pública. Essa você sabia, né? O artigo 172 do CTB é bem rigoroso sobre o assunto e pode lhe multar pelos mínimos objetos ou lixo jogado pela janela. Então, cuidado com a bituca, hein? 11ª curiosidade: grávida pode dirigir? Antes do 8º mês não tem problema algum, contanto que se tomem os cuidados necessários como todo um motorista. O que pega, nesse caso, é o mito de que só se podia dirigir até o 5º mês, mas é pura balela. Só não se pode a partir do 9º mês, para a segurança do bebê e da grávida também. Agora me diz, você está curtindo esse vídeo? Então, fica aqui que as últimas curiosidades da lista é ainda mais importante que você as conheça. 12ª curiosidade:
Posso andar com o veículo desligado em descidas? Muita gente não sabe, mas de acordo com o artigo 231, é proibido transitar com o veículo desligado ou desengrenado em declive, a popular banguela. Portanto, andar na banguela, além de ser uma infração grave, gera ainda uma multa. 13ª curiosidade. No cruzamento, quem tem a preferência? O artigo 29 diz que, quando veículos transitando por fluxos que se cruzam se aproximam de um local não sinalizado, terá preferência de passagem na seguinte ordem. Primeiro, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Segundo, no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Terceiro, nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Deu para entender? 14ª curiosidade. Braço para fora do veículo é permitido? É multa na certa. Não pode. O artigo 252 é bem taxativo no que diz respeito a isso. Mesmo para cumprimentar alguém na rua, pode gerar uma infração média. 15ª curiosidade. O que acontece com quem passa molhando os pedestres em dia de chuva? Tem um artigo só para isso, o artigo 171, mas é do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Em dias de chuva, é normal passar uns engraçadinhos e molhar os outros, seja com água ou detritos da rua. Para os desavisados, fiquem cientes de que pode gerar infração média, o que não acontece, infelizmente. 16ª curiosidade. Acabou a gasolina. É multa na certa e está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 181. Impedir a via pública por falta de gasolina é infração média e gera multa, portanto, tenha muita atenção antes de sair de casa. Passe em algum posto próximo a você e evite demais transtornos. 17ª curiosidade. Uma nova pessoa por minuto enfrenta sequelas de um acidente de trânsito. Ou seja, desde que você começou a assistir esse vídeo, 5 ou 6 pessoas perderam uma perna, quebraram um braço ou foram parar no hospital por conta de um acidente de trânsito. Em uma hora, são 60. Ao final de um dia, são 1.440 novos acidentados com sequelas. 18ª curiosidade. 20 postes são danificados por mês no Distrito Federal só em acidentes de trânsito. Pois é, só no Distrito Federal, a Companhia de Energia Elétrica tem que consertar 20 postes todos os meses, porque alguém perdeu a curva, alguém andou em cima do limite de velocidade, enfim. O custo direto vai para quem fez o estrago, e arrumar um poste pode custar até R$10.000. Mas como calcular as perdas que a falta de energia causou? Bem, se um escritório ficou 24 horas sem luz porque um carro levou o poste, quem vai pagar a conta dos negócios perdidos e do serviço atrasado? E se foi um hospital que ficou sem luz? 19ª curiosidade. 52 bilhões de reais por ano é o montante que se perde com acidentes de trânsito. Contando todo esse custo, mais os custos médicos dos acidentados, o tempo afastado do trabalho, as indenizações, os prejuízos materiais como o veículo, o que tinha dentro do veículo e tantos outros valores que são desperdiçados quando acontece um acidente, a OMS calcula que a cifra chegue mesmo aos 52 bilhões de reais. Apenas para efeito de comparação, a reforma da Previdência mexeu na vida de todo mundo para economizar 1 trilhão em 10 anos. Logo, 100 bi por ano. Ou seja, se parássemos de morrer e matar no trânsito, o Brasil teria muito mais dinheiro para investir. Aliás, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, esse valor também daria para construir 1.800 hospitais. Quanto isso não melhoraria o atendimento da população, né? 20ª curiosidade. 60% dos leitos hospitalares do SUS eram para vítimas de acidentes até antes da pandemia. Pois é, assim como 50% da ocupação nos centros cirúrgicos. Ou seja, sobraria hospital para tratar outras doenças. 21ª curiosidade. Para cada acidente fatal ou grave, foram 30 mil desvios de comportamento. Como assim? Bem, a gente sabe que nem toda vez que alguém desobedece ao limite de velocidade, um acidente acontece. Imagine se fosse assim. Ninguém mais estaria vivo agora.
Todavia, de tanto desobedecer às leis, uma hora o acidente acontece. Já vimos aqui que para cada morte no trânsito, 10 pessoas ficam gravemente feridas. Mas a conta é maior. Para cada óbito, são 30 danos apenas materiais, 600 incidentes ou quase acidentes e 30 mil desvios comportamentais. Se são 34 mil mortos por ano, são 1 trilhão e 20 bilhões de desvios. 1 trilhão de vezes que alguém passou um farol vermelho, fez uma curva acima da velocidade compatível ou não guardou a distância suficiente do veículo da frente. E cada vez que alguém desobedece à legislação de trânsito, essa pessoa está assumindo o risco de matar ou morrer. Os números são grandes, então não é à toa que tanto se fale no assunto. Você entendeu os motivos para respeitar as leis de trânsito? Me conta aqui nos comentários se você tem o costume de desobedecer algumas leis. E também não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. E deixa aqui o seu like e compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo, nos ajudando a passar esse conhecimento adiante. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.